Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. Na aula de hoje, nós vamos analisar essa função de segundo grau, do terceiro grau, quer dizer, que nós construímos na aula passada. Então, pegamos aqui o gráfico, já deixamos montadinho para ganhar tempo, certo? Então, na aula passada, o que nós fizemos? Nós pegamos a função do terceiro grau, e fizemos o esboço do gráfico aqui, já está um pouquinho melhorado, certo? Então o que nós fizemos primeiro? Resolvemos essa equação para descobrir os pontos de intersecção com o eixo x. Então aqui 0, 0, menos 2 raiz de 3, 0 e 2 raiz de 3 e 0, passo a passo nós fizemos na aula passada. Pronto, nós descobrimos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? Ok. Agora, quer dizer, depois fizemos o quê? Pegamos a derivada primeira para descobrir os valores, o x, dos pontos críticos, do ponto de máxima e do ponto de mínima. Aí nós resolvemos a equação, deu lá mais ou menos 2, substituímos a equação principal para descobrir o y. Aí chegamos a esses pontos aqui, certo? O ponto D e o ponto E. Para analisar o gráfico, né, os sinais dessa função, nós só precisamos, como nós já aprendemos, do x dos pontos de máxima e mínima. Os outros não precisa, certo? Então, para analisar o gráfico, o sinal de uma função, para responder o seguinte: quando que o y é crescente? Quando que o y é decrescente? Então vamos pintar aqui, porque essa pergunta vai ser constante aí nos próximos exercícios, aí você responde com mais segurança, certo? Olha só. Sempre da esquerda para a direita, ó, esse pedacinho aqui está crescendo e chega aqui ao limite, chega ao ponto máximo, daí o nome ponto de máxima. Chegou ao limite aqui. Qual é o valor de máxima? 16. Qual é o ponto de máxima? Menos 2 e 16, certo? Então o valor y máximo é, nesse caso aqui, ó, o 16, certo? Agora olha que interessante, nesse caso desse ponto aqui. Quando chega aqui, ó, é crescente daqui e aí ele volta a ser crescente daqui para cá, ó. Novamente nesse pedacinho aqui, ó. Então, quais são as referências? Ó, se você pegar esse ponto e descer até o x, observe que, ó, vou deixar coloridinho aqui, ó, nesse lado esquerdo. Então, quando que ele é crescente? Quando o x for menor que menos 2, que é o x do ponto de máxima, ou o x é maior do que o ponto de mínima, maior do que 2. Pronto, ó, daqui pra cá, tá vendo? Daqui pra cá, ele combina aqui, ó. Então essa parte aqui, ó, cruzou pra lá. Agora, quando que o y é decrescente? Ó, nesse pedacinho, do x do ponto de máxima até o x do ponto de mínima. Então o x aqui, ó, nesse intervalo aqui, esse pedacinho, ele é decrescente. Aqui, o y é decrescente em função desse pedaço aqui. Então quando é decrescente, quando o x for maior do que 2 e o x for, desculpa, maior que menos 2 e menor do que 2. Simples assim. E para analisar os gráficos, então, nós precisamos saber o x do ponto de máxima e o x do ponto de mínima e fazer a análise. Lembrando que quando o x for positivo, essa função é importante você saber essa dica, tá pessoal? Quando aqui na função do terceiro grau o a for positivo, o gráfico é dessa maneira aqui. Quando for negativo, é o contrário, ele vem de baixo para cima aqui, correto? Então nós vamos dar alguns exemplos depois assim de mais valores como positivo e negativo, combinado? Obrigado pelo carinho e pela confiança, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!